Muito bem, sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Se você já faz parte, é um prazer te receber de novo. Se você é um visitante, seja bem-vindo. É muito bom receber pessoas novas, rostos novos, muito bom ser igreja com cada um de vocês. Se você assiste a gente na internet também, seja bem-vindo. Espero que você aproveite nosso culto e também possa vir aqui em outros momentos para a gente poder ter um tempo juntos como igreja. Bom, hoje é um dia especial, hoje inauguramos uma nova série. Finalmente o pregador pôde descansar de Eclesiastes, finalmente ele pôde se aposentar, pôde descansar depois de uma jornada tão longa. Agora ele descansa, se Deus quiser, descansa com Deus na eternidade. Então finalmente ele pôde descansar. Iniciamos hoje uma nova série, Ruth, uma história de redenção. E quem aqui não gosta de uma grande história, não é mesmo? A gente gosta de ler livros, ler nem tanto, né? Mas gosta de assistir séries com bons livros. Hoje, com os audiobooks, a gente consegue até ouvir histórias via aplicativo, via Spotify. A gente gosta de boas histórias. Talvez você goste um pouco mais de ação. Mais para baixo? Isso, tá bom. Talvez você goste um pouco mais de ação. Os filmes de 007, Duro de Matar, Missão Impossível, são boas histórias. Tem algumas cenas improváveis e meio irrealistas, mas são boas histórias. Mas filmes de ações, histórias de ações são sempre legais. Talvez você goste mais dos romances. Um amor para se recordar. Romeu e Julieta, que livro de Shakespeare. O amor ali, com um final meio triste, mas uma história de amor, um romance. Talvez você goste um pouco de comédia, como os filmes do Adam Sandler, que são meus favoritos. Você gosta de uma boa comédia, dá boas risadas, se diverte. Ou talvez prefira um drama, um Titanic, um Sonho de Liberdade. Ou tantos outros filmes que a gente faz nossas lágrimas caírem e a gente fica ali tristes, mas refletindo um pouco mais sobre aqueles personagens e sobre a vida. Gostamos de ótimas histórias. E será que há uma história que junta um pouco de tudo isso e seja menor do que 3 horas de Senhor dos Anéis? Será que há alguma história curta que a gente pode ter um pouco desses elementos? Talvez pela minha empolgação eu tenha exagerado um pouco. Talvez Ruth não tenha tantos elementos de drama, suspense, comédia, mas tem muitos elementos interessantes e por isso nos próximos 5 domingos a gente vai falar sobre esse livro. Esse livro que é curto, que você lê em alguns minutos, mas que tem tantos ensinamentos, tem tantas coisas tão valiosas para a gente, tanta coisa muito legal. Então o meu convite é que você possa entrar nessa jornada juntamente comigo e com quem virá aqui pregar também nos próximos domingos. Antes de começar, eu tenho 2 convites para você. Se você está ouvindo essa pregação no Spotify ou no YouTube, para e vai ouvir nosso podcast antes. Vai ouvir nosso áudio anterior, porque lá a gente explica um pouquinho sobre esse livro, quais objetivos, quem que é o autor. Se você está aqui, não vai embora, tudo bem. Não precisa ir embora para ouvir antes. Ouça depois dessa primeira pregação, para você ter um panorama geral de como de quem escreveu, com qual objetivo. E o segundo convite que tem para você é, venha com a passagem lida aqui para a pregação. Hoje leremos Ruth 1, semana que vem Ruth 2, de 1 a 17. Leia em casa, medite durante a semana, no domingo. Assim como a gente se prepara para o culto com uma boa roupa, com um bom tênis, a gente passa a nossa roupa, escolhe a melhor calça. Venha preparado para o culto, com o texto lido. Porque com certeza as reflexões, com certeza as aplicações serão ainda mais profundas. Então fica esses 2 convites para você. Ouça nosso podcast, nossa live no Instagram, que agora não é mais live, mas ouça nosso vídeo que teve a live. Ouça, acompanha para a gente ter um panorama geral do livro de Ruth. E hoje iniciamos no capítulo 1. Hoje iniciamos pelo começo. Iniciamos em uma cidade. Iniciamos na cidade de Belém. Não Belém do Pará, mas Belém da Judeia. Cidade bem distante de nós, um tempo bem antigo. Mas que apesar de tão antiga, apesar de tão diferente como a cidade de São Paulo, Belém vai nos contar uma excelente história no dia de hoje. A partir de Belém, nossos personagens vão e voltam. A partir de Belém,
algumas coisas irão acontecer. Então, meu convite hoje é para que a gente possa mergulhar, voltar para Belém e poder entender como que essa história se desenvolve a partir disso. E tudo começa em Ruth, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Houve fome na terra. Então, duas informações que parecem simples, parecem curtas, mas elas já contêm muita coisa para a gente. Nos dias em que julgavam os juízes. Esse foi o tempo mais drástico, o momento mais doloroso do povo de Israel. O momento onde as pessoas faziam o que elas bem entendiam, não havia um governante fixo, o povo buscava Deus, desaparecia, não buscava mais a Deus. Vinha a crise, o povo buscava Deus, Deus revelava, o povo sumia de Deus. E é um ciclo interminável. E o povo fazia o que bem entendia. Era um tempo de instabilidade política, colapso moral e infidelidade espiritual. Não é 2022. Mas não somente era uma época complicada politicamente falando, ou moralmente falando. Aqui o versículo fala que houve fome na terra. Momento não somente de colapso político e moral, mas fome. Aquela terra sentia fome. O que é interessante, porque Belém é conhecida como a casa do pão. E faltou pão na casa do pão. Belém, a cidade que era para prover o pão, prover o alimento, simplesmente não tinha mais nada. A fome era tão grande que até as famílias mais abastadas, até as famílias com ações na bolsa, até as famílias com carro importado, começaram a passar por dificuldades. Tamanha a fome daquela região. E a pergunta que fica é, será que a gente vive um tempo bem diferente daquele? Apesar de Belém ser diferente, estar longe temporalmente e geograficamente, será que é tão diferente do nosso mundo hoje? Acabamos, ou ainda estamos em uma pandemia. 2 anos de uma crise sanitária, de dificuldades com a questão de saúde. Economicamente, nosso país e o mundo sofre com uma alta inflação dos preços. Basta você ir no mercado, você abastecer seu carro, você vai ver que as coisas estão muito mais caras do que já tiveram. Moralmente, nós vivemos na cultura da pós-verdade. Hoje não existe verdade, as verdades minhas são diferentes das suas verdades, e cada um faz o que bem entende. Não existem absolutos. Te liga o jornal ou liga o Twitter hoje em dia e se depara com atrocidades que acontecem diariamente, mortes, chacinas, problemas das pessoas. Por mais distantes que estamos daquela região, nós estamos próximos dela. Há características muito próximas, muito particulares, que nos aproximam dessa região e nos fazem entrar nessa história de uma maneira mais profunda, maneira mais próxima a gente. Porque assim como o desafio daquelas pessoas passavam lá, são desafios que nós enfrentamos nos nossos dias a dias. Então Belém, naquela época, era um pouco como São Paulo de 2022. Moralmente corrompida, instabilidade política, falta de alimentos, preços lá nas alturas. Aqui é o cenário, aqui é o contexto onde tudo acontece. E como a boa história, não somente temos o contexto da onde o povo, da onde acontece a história, temos os personagens. Continua o versículo 2 ali. Um homem, final do versículo 1 e 2. Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom, Quilion, efrateus de Belém de Judá. Então aqui estão os nossos personagens, uma família abastada, uma família com recursos, mas uma família como a nossa. Uma família como a de vocês. Uma família comum, feita de pessoas, de pais, de filhos, que estavam naquele contexto de instabilidade política e de crise econômica. Momento difícil, momento de crise, momento conflitante para aquela família. O que fazer diante desse cenário? Como reagir a isso?
diante de uma crise política e econômica, o que fazer? Eles decidiram, como veremos no capítulo 2, eles partem de Belém e vão à terra de Moabe e ficaram ali. A princípio não há um problema, certo? Se falta emprego numa cidade, a gente vem para uma outra cidade. Se há uma crise numa cidade, a gente se desloca para essa outra cidade. Muitos aqui estão aqui por conta disso, porque vieram para São Paulo para buscar condições melhores, para buscar empregos melhores, situações econômicas melhores. Talvez tenha história um pouco de vocês aqui. Sim, tudo bem você largar a sua cidade e buscar um lugar melhor. Mas a gente precisa entender que terra era essa de Moabe. Que cidade que era essa? A alguns quilômetros de Belém. Mas que mesmo tão próxima, era uma cidade muito diferente. Era uma cidade marcada por outros deuses, por outros costumes, por uma outra religião. Era uma cidade muito diferente de Belém. Era uma cidade onde não tinha o povo de Deus. Era uma cidade onde não tinham igrejas. Era uma cidade onde não tinha o próprio Deus. Ela era próxima, mas era muito diferente. E Elimeleque e sua família decidem ir para lá. E aqui nos ensina a primeira lição, ou as primeiras lições. Diante dessas dificuldades, desses momentos difíceis, Elimeleque toma uma decisão, que é ir para Moabe. E ele nos ensina 3 coisas. Elimeleque toma uma decisão baseada no seu desespero. Ele estava desesperado, ele estava aflito, a sua família passava fome. E no desespero, no momento de crise, decisões nem sempre são bem-vindas. Nem sempre é hora de decidir no momento de crise. Aqui Elimeleque decidiu, pelo seu desespero, tomar uma decisão, ir para uma cidade que Deus não habitava, que o povo de Deus não habitava. Será que não tinha nenhum familiar que podia cuidar deles em regiões próximas ali? Eles tinham recursos, será que eles não podiam cuidar ali dos seus recursos para que eles durassem um pouco mais? Podiam ter outras estratégias, poderiam ter outras decisões que ele podia tomar. Mas pelo seu desespero, no momento de crise, ele toma uma atitude baseada nesse desespero. E quantos de nós não fazemos isso muitas vezes? Em momentos de crises, momentos difíceis, para tentar tirar essa angústia e sofrimento de nós tomamos lições, tomamos caminhos que não são certos, que são baseados no nosso desespero. Elimeleque dá esse exemplo do que não fazer. Momento de desespero nem sempre é momento de decisão. É para a gente respirar fundo e refletir. Desespero é o momento de respirar e pensar. Qual a melhor atitude? Qual o melhor caminho? O que eu posso fazer? Mas Elimeleque, assim como a sua família, não fez isso. Eles agiram no desespero. E o segundo ponto, aqui que essa decisão ensina para a gente, são decisões que são baseadas no meu senso, no seu senso de autossuficiência. Já que Deus não está suprindo na terra do pão, em Belém, eu vou cuidar da minha família. Eu vou buscar uma forma de resolver isso. Não sei se ele pensou isso, mas eu imagino que sim. Eu vou resolver. Se Deus não está provendo, eu vou atrás de prover minha família. Ele age baseado no seu senso de autossuficiência. Ele achava que ele podia prover muito mais do que Deus poderia prover. E a gente faz isso direto. Momentos difíceis, de crise, a gente age achando que a gente é capaz. A gente toma decisões baseadas no que a gente acha que é o correto, no que a gente acha que a gente pode. A gente age assim como Elimeleque, no nosso senso de autossuficiência. A gente quer fazer da nossa maneira, e isso prejudica ainda mais a gente, porque a gente quebra a cara, assim como essa família aqui vai quebrar a cara também. Então, decisões não podem ser baseadas no nosso desespero, nem no senso de autossuficiência. E por fim, decisões Elimeleque tomou aqui com a sua família, são decisões que se afastam de Deus e do seu povo.
Eles largaram Deus para trás, o povo de Deus para trás. Deus já tinha provido de tantas formas. Deus abriu o mar, Deus prosperou no Egito. Deus fez tantos milagres para o seu povo. E no momento difícil, eles simplesmente viraram as costas para Deus e para o seu povo e abandonaram. E foram para outra terra, uma terra com outros costumes, com outros deuses. Quantas vezes, nos momentos de crise, nos momentos difíceis, a gente vira as costas para Deus, vira as costas para a igreja, a gente se afasta da igreja, no momento que a gente mais deveria se aproximar de Deus e da sua igreja e do seu povo. Tamanha dor, a gente se volta contra Deus, não quero, a gente para de buscar, a gente para de orar. E foi exatamente o que Elimeleque fez. Ele se afastou do povo, da igreja. Ele se afastou do Deus dele. Ele virou as costas. É fácil de julgar Elimeleque aqui, mas ele é um pouco de cada um de nós. Nos momentos difíceis a gente vira as costas. A gente age no desespero, a gente age por conta própria, a gente se afasta de Deus e do seu povo. E como veremos aqui, tais decisões só fizeram eles quebrarem a cara, só pioraram o cenário dele. E é curioso, o momento você sabia do nosso culto? Você sabe o que significa o nome Elimeleque? O que quer dizer esse nome, Elimeleque? Curiosamente, indica Deus é meu rei. Ele tinha no nome Deus é meu rei. Ele cantava, vem reinar em mim, Senhor. Ele tinha na sua própria identidade quem era o rei dele. Ele sabia quem podia prever. O seu próprio nome indicava isso, que Deus era o rei que reinava sobre tudo, até sobre as dificuldades. Mas no momento de desespero, no momento de angústia, ele virou Eumeleque. Ele trocou Eli de Deus por ele. Ele trocou Deus pelo seu próprio coração. E agiu por conta própria. E se afastou do seu povo e do seu Deus. E será que isso ajudou a família dele? Será que tais decisões contribuíram para ele lidar com os momentos de crise e adversidade? Vamos continuar lendo, versículos 3 a 5. Já começa com uma facada. Já começa ali, já mostrando o que de fato aconteceu. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E aí ficaram quase 10 anos. Olha que interessante. Eles saíram por um momento, saíram por um período pequeno de tempo e ficaram 10 anos. Se a gente acha que um mês sem ir na igreja é pouca coisa, ou não ir num domingo, não buscar a Deus num dia, no final esses dias se tornam 10 anos. Quando a gente se vê, a gente está longe de Deus, como aquela família também estava. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e seu marido. Não. Tal decisão não ajudou aquela família. E vieram mais momentos difíceis. Agora, não era somente uma crise nacional, uma crise política, era uma crise familiar. Aquelas mulheres perderam seus maridos. E naquela época o homem não somente era o marido, como era o provedor. Então quando os homens morriam, a mulher ficava sozinha, sem nada, sem sustento, sem provisão. Eles não tinham investimentos, eles não tinham plano de saúde. Aquelas mulheres se viam sozinhas, desesperadas. Orfa e Ruth ainda tinham esperança, elas eram jovens, podiam se casar de novo. Agora Noemi não. Noemi não tinha mais esperança. Ela tinha já passado a idade. E o sofrimento só aumentava daquela família. O sofrimento que era nacional virou familiar. Talvez você também esteja enfrentando alguma dificuldade hoje. Um momento difícil. Será que o caminho realmente é se afastar de Deus? Será que o caminho realmente é se afastar do seu povo? Aquela família tentou fazer isso e só se frustrou, só quebrou a cara. Esse não pode ser o caminho, esse não é o caminho. Em dias difíceis,
O caminho é não se afastar de Deus e da sua igreja e do seu povo. Eles tentaram e não conseguiram. E só se frustraram. Mas talvez você pergunte, onde está Deus nesse sofrimento todo? Cadê Deus? Uma crise política, uma crise moral, uma crise familiar. Onde está Deus? Olha o versículo 6. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Deus está sempre lá. Deus continua reinando. Deus continua soberano. Nada do que estava acontecendo, nada do que iria acontecer, foge dos planos e do propósito de Deus. Deus está sempre lá reinando. Nada pegou ele de surpresa. A fome não pegou ele de surpresa. A dificuldade não pegou ele de surpresa. Deus está sempre no trono reinando. Nos momentos difíceis, Ele atua aquilo como John Piper no seu livro fala, sua amarga providência. Uma providência que é difícil da gente sentir. Uma providência que é difícil nos dias difíceis da gente conseguir enxergar o cuidado e o amor de Deus. É difícil, em momentos complicados de crise, a gente enxergar e sentir o amor de Deus. Mas Ele continua lá, reinando, cuidando, moldando o nosso coração, a sua imagem. A sua amarga providência ainda é providência, ainda é cuidado. E mesmo que a gente não enxergue, essa providência está ali. Mas não somente Ele reina nos dias difíceis, nos dias de crise, mas Ele atua, assim como Ele atuou com aquele povo, trazendo novamente prosperidade, trazendo novamente provisão. A sua providência não é somente amarga, como ela é doce. A gente pode sentir a doce providência de Deus suprindo nos dias difíceis, superando os dias difíceis. Sua providência, ela é doce, assim como começa aqui no livro a surgir. Aos poucos, aquela família que viveu o pior cenário possível, começa a enxergar, começa a ver Deus de uma forma ainda mais maravilhosa, ainda mais doce. Provendo para aquele povo o pão, o sustento. E essa informação chegou aos ouvidos de Noemi e da sua família. Deus continua ali. O nosso chamado não é para se afastar dele, não é correr dele, mas é correr para ele. Não é correr do seu povo, mas correr para o seu povo. O salmista sabia disso, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tinha lugar pior, não tinha lugar mais tenebroso, Deus está ali. Eu não temo, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Mesmo no vale da sombra da morte, Deus continua ali com você. Cabe a gente não correr contra, mas correr para Ele. Correr para Deus, porque é nele que nós temos refúgio e esperança. E foi Deus que permitiu que aquela notícia chegasse aos ouvidos de Noemi. E ela decidisse, a partir disso, voltar para Belém. Eles saíram de Belém e agora eles decidem voltar para Belém. Olha o versículo 6 que a gente leu, o finalzinho dele. Decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Noemi abre mão do seu orgulho. Ela vê que tem esperança em Belém e ela encontra esperança para ela também. Ela decide voltar. E talvez assim como Noemi e a família de Noemi, talvez você também tenha se afastado de Deus e do seu povo e da sua igreja. Mas aqui Noemi ensina pra gente que é hora de voltar também. É hora de voltar para Belém. É hora de voltar para casa. Voltar para os braços do Pai. E Ele recebe a gente com alegria, com seus braços abertos. Ele recebe a gente com alegria. Assim como a história do filho pródigo, Ele recebe, Ele abraça, Ele acolhe. Ele está convidando a gente para voltar para Deus. Para se chegar a Ele. Para estar aqui na igreja, na comunhão de outros crentes. O convite é para voltar para Belém, assim como Noemi decidiu voltar para Belém. Ela abriu mão do orgulho, o que iriam pensar dela. Ela quis voltar. Ela sabia que lá haveria esperança.
Mas antes de chegar em Belém existia um caminho, 80 quilômetros. Talvez de carro levasse 1 hora e meia. Naquela época não existia carro, então a caminhada era um pouco mais longa do que isso. Ou o tempo era maior do que isso. E ali parte Noemi, Orfa e Ruth para voltar para Belém. E no meio do caminho elas têm uma conversa. Noemi está preocupada com as suas 2 noras. Ela não sabe como prover para elas. Ela não sabe o que espera em Belém. Então ela decide falar para as duas, vai lá, volta para sua terra, volta para Moabe. Vai seguir o caminho de vocês. Vai encontrar o marido, vai seguir um novo chamado. Mas as duas permanecem firmes. Num primeiro momento, pelo menos. Não, estamos contigo. A gente sempre gosta de entender Ruth como a boazinha e Orfa como a má. Mas ela foi fiel. E Noemi reconheceu isso. Elas, na primeira vista, foram fiéis. Não, vamos ficar com você. Estamos contigo. Sim, perdemos os nossos maridos, mas você é a nossa família. Mas ali Noemi insiste. Não, pode ir, vai lá. E aí Orfa falou, tá bom. Não precisa insistir 2 vezes. Ela foi fiel. Ela foi uma boa nora. Mas ela foi seguir a vida dela. E talvez por isso o livro não chama o livro de Orfa, e sim o livro de Ruth. Porque Ruth decide ficar. E olha que legal essa declaração de Ruth para Noemi. Declaração que vai até em versículos de convite de casamento. Olha que declaração bonita que nós temos aqui. Então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe, e não mais acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Sim, Orfa foi fiel, mas Ruth foi ainda mais fiel. Orfa foi uma boa nora, mas Ruth foi excelente. E muito poderia se falar sobre relação com sogra. Muito poderia se falar sobre esse assunto tão polêmico, ou tão difícil na prática como lidar com a sua sogra. Minha sogra é maravilhosa. Mas poderíamos falar muito sobre sogra e como que ela foi comprometida com a sogra dela. Mas aqui não é o objetivo, pelo menos nesse momento. Sim, uma declaração muito bonita de cuidado familiar, de cuidado com a sua sogra. Poderíamos tirar aplicações maravilhosas disso. Mas eu queria destacar 2 coisas dessa fala de Ruth. Em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, porque Ruth também estava sofrendo, não era só Noemi. Ruth perdeu pessoas queridas, perdeu seu próprio marido, perdeu sua provisão. Ela estava indo para uma outra terra, uma terra que não era dela. Mas ela demonstra fidelidade a Deus. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ela não era judia. Ela não cresceu na igreja. Ela não cresceu na escola dominical. A Bíblia não fala quando que ela entendeu quem era o Deus dela. Mas em algum momento ela se voltou para esse Deus. E aqui ela declara a fidelidade a Deus. Fidelidade a Noemi, mas primeiro fidelidade a Deus. O seu povo, o teu Deus será o meu Deus. Que lição maravilhosa. Ela não sabia o que iria acontecer. Era uma terra estranha. Era um momento estranho. Mas ela confiou, ela fez um voto, algo importante naquela época. Um voto de que o Deus dela, o Deus de Noemi seria o Deus dela. Ela demonstra a fidelidade a Deus. E isso é justamente o que Deus espera da gente nos momentos de dificuldade. Ele não espera a nossa falsa alegria. Ele não espera que a gente não tenha dúvidas e questionamentos. Ele espera e nem condena a gente por isso, por questionar, por perguntar. Mas Ele espera a nossa fidelidade. Ele espera que mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo, o que vai acontecer, a gente fale, Deus, eu vou permanecer fiel.
Deus, o Senhor continua sendo o meu Deus. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei para onde eu vou, mas eu continuo, eu quero ser fiel, eu confio em Ti. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas o Senhor está fazendo alguma coisa. E Ruth aqui, a nossa personagem principal do livro, pelo menos a princípio, ela declara a fidelidade a Deus. E dá uma lição para a gente, de como a gente pode, em meio ao sofrimento, em meio aos dias difíceis, falar: Deus, eu confio em Ti. Eu quero permanecer fiel. Não entendo, não concordo, mas eu confio. Eu me entrego. Mas não somente Ruth demonstra fidelidade a Deus, ela demonstra fidelidade ao que sofre, a sua própria família. Não insistas comigo que te deixes, e não mais acompanhe. Aonde fores, irei, e onde ficares, ficarei. Momentos de crise, momentos difíceis de crise, a gente olha muito pra gente. A gente se preocupa muito com a gente. E sim, temos que se preocupar com a gente. Momento de crise, sim, às vezes é tempo de ficar sozinho, se afastar por algum momento, de cuidar do nosso dor, do nosso sofrimento, deixar Deus cuidar da nossa dor, do nosso sofrimento. Mas Ruth demonstra que também a gente pode abrir os olhos, levantar nossos olhos e ver outras pessoas que sofrem. A gente fica tão egoísta no nosso sofrimento que a gente esquece que outros sofrem. E Ruth foi fiel em seu sofrimento à sua família. Também era difícil para ela, mas ela falou, ela não falou o meu sofrimento, a minha dor. Ela se preocupou com a dor de Noemi. A gente pode olhar para frente e ver que outras pessoas que sofrem. E é interessante, quando a gente consola pessoas, a gente é consolado também. Quando a gente consola pessoas e olha para pessoas, o próprio Deus consola a nossa dor, nosso sofrimento. A gente fica tão tomado pela nossa dor, nosso sofrimento, que a gente esquece de tudo e de todos. Mas Ruth não fez isso. Ela olhou para frente, olhou para o lado e viu outra pessoa que sofria. E foi lá ajudar. E foi lá compartilhar o sofrimento. A gente está junto. É o nosso sofrimento. E esse é o convite de Ruth para a gente. Ela é fiel ao que sofre. Ela levanta a cabeça e vê outro que sofre. E ela vai ser consolada. Assim como Noemi vai ser consolada. E as duas são consoladas por Deus. E as duas se consolam. O momento difícil não é de se afastar das pessoas. Não é de focar no seu próprio sofrimento. Mas também de olhar para o próximo que sofre. E encontrar consolo juntamente com ele. E por fim, chegamos na terceira etapa, que é chegar em Belém. Eles saíram de Belém, voltaram para Belém, e agora eles chegam em Belém. Versículos 19 em diante. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntou as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem de Noemi, chamem de Mara, de amargurada, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Se o começo estava drástico para Noemi, se o começo era uma história difícil, as coisas começavam a mudar. Elas estavam de volta à terra delas. Estavam de volta ao povo. Ela não estava mais sozinha, como ela imaginou que poderia voltar sozinha. Elas chegaram bem no início da colheita. Era tempo bom, era tempo de fartura. As coisas fora estavam mudando, estavam melhorando. Mas havia um problema. O coração de Noemi. Lá fora estava mudando. Mas Noemi estava com um coração amargurado. Era um coração que estava sofrendo ainda. O externo estava mudando, mas o interno não. Ela não conseguia enxergar. Ela não enxergava o amor de Deus. Ela fala: o Senhor colocou-se contra mim.
O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ela sabia que Deus era soberano, sabia disso. Ela sabia que Deus reinava. Ela sabia que Deus não deixava o pecado impune. Mas tinha um problema. Ela tinha a teologia certa de que Deus é soberano, mas era uma teologia incompleta. Um Deus soberano, mas um Deus sem amor. Ela sabia que Deus era soberano. Ela sabia que o que estava acontecendo ali era fruto do pecado daquele povo, das próprias pessoas. Mas ela esqueceu, ela não enxergava o amor de Deus. Tamanha a sua dor, tamanho o seu sofrimento. Ela não enxergava, ela não conseguia ver o amor de Deus. As coisas estavam mudando, mas ela não conseguia enxergar o amor de Deus nessa história. E é fácil de julgar Noemi, mas a gente faz igual. As coisas começam a mudar e a gente não consegue enxergar Deus. No momento difícil a gente não enxerga o amor de Deus, a gente não sente o amor de Deus. Mas o problema não está em Deus. Deus continua amoroso. O problema está no nosso sentimento. A gente confia mais no nosso sentimento, no que a gente enxerga, do que na verdade eterna e profunda de que Deus é amor. O sofrimento é tão grande que a gente se apega tanto a Ele, que a gente não enxerga mais nada. Nem o que Deus já fez com a gente, nem com a palavra de Deus, que garante que Ele é amor. E que em todos os dias Ele cuida da gente. A gente acredita no nosso sentimento, a gente é levado por Ele. E não enxerga mais Deus e o amor de Deus. E Noemi estava exatamente nessa situação. Ela não conseguia enxergar o amor de Deus. Sim, Deus é soberano, mas Deus é amor. É um Deus que provê, é um Deus que cuida. Assim como Ele estava cuidando. Talvez você não enxergue o amor de Deus. Talvez você não sinta o amor de Deus nos momentos difíceis. Mas Ele está lá. Creia, confie, descanse nele. Porque Ele está presente. O problema não é dele, é o nosso. É o nosso sentimento, a nossa dor que não nos deixa ver. Mas Ele está lá. E Noemi não enxergava isso ainda. E Deus precisava mudar e moldar o coração dela. E não somente isso. Noemi não enxergava o cuidado, o amor de Ruth. Ruth largou tudo para estar do lado dela. Que declaração bonita. Ela nem disse obrigado. Ela só aceitou e foi embora. Ela falou que ela voltou sozinha, mas ela estava acompanhada de um familiar, de alguém que demonstrou amor, afeto, fidelidade. Ela estava tão angustiada que ela não enxergava mais nada ao redor dela. Não enxergava o cuidado de pessoas. E de novo é fácil a gente julgar Noemi. Mas quantas vezes a gente não faz o mesmo? Quantas vezes a gente não vê o cuidado de Deus através de pessoas? Está tão ligado ao nosso sofrimento que a gente não enxerga o irmão que veio nos dar uma mensagem de incentivo, o irmão que orou pela gente, um dia abençoado na igreja, uma provisão de alguma forma. Está tão focado na nossa angústia, no nosso sofrimento, que a gente não enxerga o que acontece ao nosso redor. E Noemi não enxergava esse cuidado de Deus através de Ruth. Estava tão focada naquilo que ela esqueceu. E o convite de Deus para a gente hoje, para a gente que sofre, é que a gente olhe ao nosso redor e perceba como Deus tem cuidado e provido da gente. Talvez o sofrimento ainda não foi embora, a dificuldade não foi embora, mas Deus tem cuidado, tem sustentado, tem dado força, tem dado esperança para a gente, tem colocado pessoas para caminhar ao nosso lado. Olhar para o lado e louvar a Deus, muito obrigado, porque mesmo diante do sofrimento, da dor, tem pessoas e tem o Senhor cuidando de mim. Mesmo que essa dor ainda continue, prossiga, o Senhor tem provido, o Senhor tem cuidado. E Noemi não enxergava isso. E Deus precisava mudar o coração de Noemi. E é difícil, porque às vezes o cenário muda ao nosso redor. As coisas melhoram ao nosso redor, mas nosso coração é um pouco mais difícil. E Deus, ao longo da sua história, e ao longo da história de Noemi, vai ensinar como Ele muda, como que Ele molda o coração de Noemi. Para dar um coração grato, um coração que enxerga o amor e o cuidado de Deus.
Nosso coração é um coração de pedra. É um coração egoísta, um coração que não enxerga o amor e o cuidado de Deus. E Deus quer mudar o nosso coração. Em meio aos sofrimentos, em meio ao momento de abundância, Ele quer trabalhar no nosso coração. Quer moldar o nosso coração, a sua imagem, a sua semelhança. E Noemi não enxergava isso. E o capítulo acaba e Noemi se torna amargurada. Mas há esperança. Esse foi apenas o capítulo 1. Há muito mais para acontecer com Ruth e também com Noemi. Veremos que Deus vai moldar o seu coração. Mas aqui a gente aprende lições valiosas de como lidar com o sofrimento. Do que não fazer e do que fazer. Mas há algo nesse texto, para encerrar, ainda mais valioso. A gente viu que a história acontece em Belém, a casa do pão que ficou sem pão. Vemos os personagens saindo e voltando e chegando para Belém. Veremos que parte da história acontece em Belém, ou toda a história aqui de Ruth acontece em Belém. Mas em Belém, alguns séculos depois, uma história ainda maior estaria para acontecer. Uma história ainda maior do que Ruth estaria para acontecer. Um pão ainda melhor que o pão que foi provido estava por vir. Mateus 2,6. Olha que interessante, uma profecia para Belém. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, meu povo. De Belém viria o Salvador. De Belém viria o Redentor. A casa de pão, de lá nasceria o pão da vida. De Belém nasceria o nosso Salvador. Belém não somente foi a esperança daquele povo, daquela família, mas foi a nossa esperança. Foi de lá que veio a nossa esperança, Jesus Cristo. E Ele fala, eu sou o pão da vida. Eu vim de Belém, mas diferente do outro pão, que acaba, que apodrece, que estraga, eu sou o pão da vida. E quem provar de mim, nunca mais terá fome. Olha que interessante, Belém, a casa do pão, envia o pão. O pão que a gente pode se achegar, o pão que a gente pode se deliciar, o pão que a gente pode encontrar refúgio e esperança nos dias difíceis. O próprio Cristo fala, vem, todos que estão cansados e abatidos, vem, eu tenho descanso para vocês, eu tenho esperança para vocês. De Belém viria a provisão, viria a esperança. Como a gente cantou aqui, tudo aponta para Jesus. A nossa vida, os nossos sofrimentos, a Bíblia, tudo aponta para Jesus. E a história de Ruth aponta para Jesus. E Belém aponta para Jesus, para o Salvador que viria. E é aquele que nos garante consolo nos dias difíceis. Nos dias complicados, Ele garante esperança, refúgio, conforto. Ele garante o teu amor, o teu cuidado, mesmo que a gente não consiga enxergar. Ele garante mais uma coisa. Um dia, Ele garante morada para a gente. Um dia, Ele garante que nós não teremos mais dor nem sofrimento. Um dia nós não teremos mais angústia, não teremos mais problemas, crise, instabilidade política. Um dia na eternidade, Ele garante um lugar para a gente, sem dor, sem tristeza, sem choro. Mas que enquanto vivemos nesse mundo caído, esse mundo cheio de pecados, esse mundo cheio de problemas, Deus garante o seu pão, a sua provisão, nos dias de abundância e nos dias difíceis. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua reinando. E o convite é que a gente possa olhar, e assim como Ruth, demonstrar fidelidade a Deus. Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu confio. E as pessoas que sofrem. E pensar, nos momentos difíceis, quais decisões a gente pode tomar. E a principal é, se achegue a Deus, se achegue ao pão, encontre conforto em Deus. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.